a língua portuguesa mesmo hoje, nessa data mais que especial, né? Uma data excepcional para mim, para minha família, 2 vezes para mim, porque completo mais um ano de vida, pela graça de Deus, em meio a tantas turbulências, em meio a tantos problemas e dificuldades de saúde, vamos vencendo aí 45 anos, né? E hoje, de forma muito especial também, porque chegamos em Bolívia no dia 3 de julho, às 2 da manhã, no aeroporto aqui de Santa Cruz de la Sierra. E nos sentimos honrados e privilegiados. O cachorro deu aqui uma interferência, né? Mas vamos lá. E chegamos no dia 3 de julho, aqui às 2 da manhã, e nesse período já se passaram aí 8 anos. 8 anos desde a nossa chegada. E antes de qualquer coisa, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 de Coríntios 15:58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 2 coisas interessantes aqui, né? A abundância constante na obra do Senhor e que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor, não é em vão, na verdade. E durante todo esse período, creio que muitos vão ver esse vídeo, né? Amém, Alana, obrigado. Deus abençoe também, em nome de Jesus. E durante todo esse período de 8 anos, nós vivemos, né, momentos espetaculares aqui em Bolívia. Já tivemos a oportunidade de ter a presença de 22 pastores aqui em Bolívia, nesses 8 anos. Também a presença de pelo menos uns 18 irmãos e irmãs que vieram congratular-se conosco aqui em Bolívia e em algumas festas de nossas igrejas. Posso citar alguns nomes, porém posso me equivocar em esquecer aí algum ou alguns, né? Mas todos que vieram, nossos sinceros agradecimentos. Somos gratos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e por ter essa disponibilidade de vir até aqui e conhecer de perto a obra do Senhor. Lembro-me que no culto de posse era um número de irmãos mais que reduzido em um lugar alugado, né, e não adequado para a igreja, mas foi aí que nós nos apresentamos ao Senhor, junto com alguns irmãos do Brasil, e foi feita a nossa posse aí, neste lugar, onde havia precisamente 9 irmãos, 8 irmãos, mais ou menos, e começamos o trabalho nesse lugar, que é conhecido como Entrada do Cairo. E depois daí nós nos mudamos para a Calle Recarredo Rodas, onde permanecemos por mais ou menos quase 4 anos. Foram 3 anos e um pouco. E nesse lugar também foi um lugar de lágrimas derramadas, muita oração, situações de adversidades, experiências fantásticas com Deus. Digo espirituais também, muitas delas espirituais. E passamos assim a vivenciar a obra do Senhor no que tange ao transcultural
adaptação e tantas outras situações que vieram de encontro. Lembro muito bem que até para comprar alimento nós tivemos que imprimir aí uma vaca, né? E para saber as partes, os nomes corretos para chegar no mercado e comprar de forma correta. Era um pouco difícil porque alguém diz assim, mas é muito similar o espanhol ao português. Não, senhor. A dificuldade é bem grande. Ellen Priscila, paz do Senhor. A Dinéia Bernardo, também uma colaboradora, paz do Senhor. E aí fomos como que fazendo a obra do Senhor, e o nosso termômetro, eu sempre digo isso, o nosso termômetro mesmo foi os nossos 2 filhos maiores, né, que entraram na escola no meio do ano de 2012 e no final do ano eram os melhores alunos, né? A Jenny foi a melhor aluna por 3 anos consecutivos, dando direito a ela a beca para estudar na universidade aqui em Bolívia. Isso foi gratificante demais. Fomos aprendendo o idioma de forma correta, né, com muitos erros, mas nada melhor do que estar fazendo na prática, né? E depois começamos a conhecer os irmãos, diga-se de passagem, irmão Damião, irmão Felipe e o pastor Vicente, que foram até Manaus para pedir ajuda no ano de 2011. E ainda na gestão do pastor Edson, nós fomos enviados para cá, mantidos até o presente momento também pela gestão do pastor Gideon Menezes, que é o presidente da IADETAN e CEADETAN. E depois disso vieram também as experiências espirituais. Foi assim muito diferente do que é o Brasil. Afinal de contas, Bolívia é assim um lugar muito místico. E fomos vencendo tudo isso, né? Tive muitas experiências com pessoas possessas, possuídas mesmo. Aqui é um lugar que se vê muito essa parte espiritual, né, satânica, diabólica. Não faz muito vieram aqui na porta outras pessoas. E assim, lembro-me de alguns casos, né, em que nós fomos visitar e orar e ver a liberação de Deus. Eu lembro muito de uma senhorita que nós estamos fazendo eu quero abrir um parênteses aqui, nós estamos fazendo um documentário da obra missionária, um documentário assim bem interessante, vai ser interessante para os irmãos, né? E daqui a uns 3 meses, eu creio, depois de terminado, editado, nós vamos postar no Facebook, aliás, no YouTube, né? No YouTube vai estar disponível com depoimentos de pastores que vieram aqui e irmãos que vieram aqui, através de vídeos, fotos e etc. Pois bem, então eu fui visitar essa moça, e essa moça ela tinha um trabalho de bruxaria bem interessante. Ela vomitava sapos, pequenos sapos. Ela vomitava, ela comia e quando vomitava vinha no meio do vômito sapos. E nós oramos e Deus fez a obra de libertação. A parte disso eu poderia enumerar aqui casos, não só aqui em Santa Cruz, mas em Potosí também. Podemos citar outros casos aí de Redenção Pampa, não concernente ao que Deus fez de forma espiritual. Por exemplo, eu posso dizer aos irmãos que lá em Redenção Pampa nós chegamos uma vez e a falta de chuva já beirava aí os 4 meses, e o irmão me recebeu na praça e disse: pastor, ore porque nós vamos perder toda a nossa colheita se não chover. E nós oramos no meio da praça, era mais ou menos umas 7 horas da noite, oramos no meio da praça e fomos para o alojamento. Quando deu assim uns 20 minutos depois, acredito, veio uma chuva torrencial sobre toda a região de Morrocoia, que é a região lá de Redenção Pampa. Choveu abundantemente em toda a região, facilitando a colheita para os irmãos. E interessante que no outro dia na rádio, a notícia era essa: os evangelistas chegaram e com eles veio a chuva.
Olha que coisa magnífica. Isso eu estou falando de algumas coisas, né, que nós vivenciamos. Um caso muito famoso que sempre eu conto nos testemunhos é o caso de Paulito, onde 30 alunos de uma escola foram possuídos por espíritos malignos. Isso foi no ano de 2014, você pode buscar aí no YouTube, que tem aí, não nós lá, né, mas o que aconteceu, porque quando a gente foi, não havia mais câmeras de televisão, não havia mais nada disso. O nome do Senhor foi glorificado naquela ocasião. Também tivemos o desafio, porque estávamos até então alugados, né? A gente alugava o local para fazer os cultos, e eu lembro que tínhamos uma certa quantia guardada e viemos atrás dos terrenos para ver se comprávamos o nosso terreno para fazer o nosso templo e sair do aluguel. E nós juntamos aí o dinheiro, conseguimos, na verdade, um valor de entrada, sendo que aqui não se vende assim, tem que ser tudo à vista, mas a mulher flexibilizou quando eu disse para ela que queríamos fazer uma igreja. Logo de pronto, o pastor Gideão comprometeu-se com R$ 12.000 mensal durante 6 meses, para que a gente inteirasse o restante na época, né? E nós conseguimos pagar antes do prazo, inclusive a senhora quis ainda me vender mais outros terrenos, né? E então, a partir daí nós começamos o projeto de construção do Templo Central. Nesse período também compramos o terreno de Barreiras, o terreno de Barreal, e simultaneamente fomos construindo as igrejas, né? E hoje nós temos 2 igrejas filiais levantadas de material, faltando ainda algumas coisas, né? Claro que não é assim da noite para o dia, mas nós também construímos o Templo Central em um terreno que mede pelo menos aí 36 de frente com 30 de fundo, e graças a Deus podemos construir, podemos ver a obra de Deus avançando. Nesse período também tivemos pessoas batizadas com o Espírito Santo, muitos batizados em águas, chegamos a ter um número considerável de membros e de congregados, crianças também. Hoje nós estamos confeccionando a sala das crianças, tudo parou devido a esse processo de pandemia e quarentena. Nós estamos vivendo hoje aqui um novo lockdown, confinamento outra vez, né, aqui na cidade de Warnes. E os agradecimentos seria assim pouco tempo para fazê-lo, porque são muitos, muitos irmãos que no meio desses 8 anos contribuíram conosco, seja de forma direta ou indireta financeiramente, que oraram em nosso favor, que intercederam por nossas vidas, que nos deram esse privilégio de estender as mãos e nos ajudar. Eu recebi muitas ofertas destinadas especificamente para um propósito, como compra de teclado, compra de bateria, compra de contrabaixo, de guitarra, né? Compra de cadeiras, e etc. E aí fomos crescendo nisso. Nesse inteirinho de 8 anos, Deus me deu o privilégio, de 2014 a 2016, ir à Europa, pelo menos em 4 países. Posso citar aqui Bélgica, Espanha, França e Portugal, com a ajuda lá do pastor Manuel Araújo, um amigo, um companheiro. E a igreja em Espanha segue também, aí a DETESP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Espanha, tradicional em Espanha. Também conheci, nesse período de tempo, pastores amigos de São Paulo, cantor Eliabe, o pastor Luiz Antônio, ou Antônio Luiz, melhor dizendo, da cidade de Jardim Pirituba. Tive a oportunidade de conhecer também alguns pastores de Minas Gerais. Cito o pastor Giovanni, que foi o primeiro que conheci ali em Itacoatiara, ele veio aqui também. Veio aqui nesse período de tempo o pastor Oscar Tobias, o pastor Carlos de Paula. Veio também o pastor Jaziel, também aqui conosco.
Conheci o pastor presidente da igreja também em Pouso Alegre, pastor Fausto, que tem sido um braço forte conosco. Glória a Deus por isso. Né? O irmão Adiel, lá de Itacoatiara, o evangelista também. E tantos outros, né, como o pastor Daniel Luiz, que já veio por aqui, pastor Jucinei, pastor Ricardo Xavier, pastor Daniel de Jesus, também veio aqui, o pastor Géser, de Estados Unidos. Eu não quero aqui me fixar na lista, porque senão é difícil. A gente vai se alongar. Esteve conosco por um período a irmã Ercila também, e passamos alguns momentos com alguns irmãos, como a irmã Dacia, a irmã Marlene, e tantas outras pessoas que nos deram essa graça, né, de estarmos aqui. Tive oportunidade na gestão do pastor Antônio Jorge, Valdo Trindade, também Edson Lino, de ir à Argentina e contribuir um pouquinho com eles do trabalho que foi feito ali e que está sendo feito na Argentina, né? E louvo a Deus também por isso. Agradeço sempre de coração, né, todas as conquistas desses 8 anos, não sei por quantos anos mais, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Deus é bom, realmente Deus é bom e maravilhoso. Digo aos irmãos que nós seguimos carentes, né, e necessitados em todos os níveis que nós podemos falar aqui, né, sempre aceitando a disponibilidade dos irmãos de nos ajudar, orando, vindo ou contribuindo, é fundamental. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui, membros da IADATIBOL, tanto de forma geral, do ministério em geral. Poderia citar vários nomes aqui, de pessoas que sempre estão ao nosso lado, sempre ombreando e ajudando-nos em essa jornada de fé. Não poderia deixar de citar aqui as intercessões da minha sogra. Não poderia deixar de citar um irmão chamado Carlos Oliveira, e tantos outros. Eu tenho medo aqui de começar a falar nomes e me esquecer de alguns, né, que foram tantos nesse período, pessoas que eu nem conhecia, me chamavam no particular e diziam: pastor, eu quero contribuir com a obra, e enviavam sua contribuição. Eu tenho catalogado muita coisa, e tudo que foi destinado de forma específica para algum propósito material aqui em Bolívia, eu tenho todas as notas fiscais, tenho tudo guardado, de forma que a gente possa apresentar a transparência do trabalho que foi feito e está sendo feito em Bolívia. Louvo a Deus por isso, louvo a Deus. Tivemos um momento muito difícil do ano passado para cá e ainda estamos em fase de recuperação, com inúmeras enfermidades. Não sei qual é o propósito de Deus, não sei também o que Deus tem para fazer através de tudo isso, mas nós vamos como que nos adaptando a esses propósitos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Digo que foi muito difícil o ano passado, tem sido difícil esse ano. Nós temos enfrentado aí essa adversidade na falta da saúde, eu e minha esposa, particularmente, né? E a verdade é que nós vamos avançando e nós não estamos sendo novos outra vez. Na verdade, nós estamos envelhecendo. Digo de todo o coração que, se alguém me pergunta se há desejo de voltar ao Brasil, claro, nós somos brasileiros. Não existe essa questão de dizer que não. Eu creio que qualquer um missionário ou missionária que se encontra longe da sua pátria, seu desejo pátrio é sempre presente no coração. Não há como negar isso de forma alguma, né? E louvo a Deus também porque nós conseguimos colocar aqui o curso básico de teologia com a ajuda do pastor Hércules Denobe, né, lá de Apucarana, e conseguimos formar já pelo menos 47 pessoas no nível básico. Havíamos iniciado o nível médio quando começou a pandemia, já com 42 alunos, né?
é um número bastante expressivo, mas nós tivemos que parar as aulas devido a essa situação de quarentena e seguimos também com o curso básico com uns 15 alunos, mais ou menos. E sou sempre agradecido a Deus. Temos um diácono que foi formado aqui, batizado com o Espírito Santo, nosso primeiro diácono realmente aqui da Assembleia de Deus Tradicional, e várias diaconias. Cito uma delas em memória, que é a irmã Maria Herrera, que já descansa no Senhor, foi batizada com o Espírito Santo, foi a primeira presidente do Círculo de Oração, e hoje descansa no Senhor já. Passaram muitos irmãos por aqui pela igreja, e lá em Redenção Pampa nós temos um terreno também que falta ainda levantar o templo, mas o terreno já foi comprado e temos lá como responsável o irmão Javier. O irmão Javier, que é uma pessoa extremamente simples, humilde e muito dependente de Deus. Bolívia é um lugar carente do evangelho, ainda que tenhamos muita disseminação de igrejas, mas Bolívia é um lugar carente do evangelho. Eu visitei lugares em que, pelo menos por mais de 20 anos, o pastor não ia lá. Então nós temos aí um grande desafio. O desafio é de formar obreiros, enviar obreiros a esses campos, e a formação de obreiro, a gestação, por assim dizer, de um obreiro, ela leva tempo. Ela não é assim da noite para o dia. Ela não é tão rápido quanto se pensa, a não ser que Deus acelere o processo, que nós dependemos exclusivamente do Senhor e não podemos nos adiantar, não podemos passar à frente de Deus de forma alguma. E assim tem sido, Começamos esse ano com alguns projetos, alguns objetivos, e eles tiveram que parar. Por isso digo, depende muito de Deus. Tiveram que parar esses projetos e, bom, nós estamos debaixo da dependência de Deus até o presente momento. Estamos parados, fazendo transmissões online, como estou fazendo agora, e tentando manter a alimentação pura aos nossos irmãos, aos membros da igreja. Tenho contato com eles diariamente através de versículos e ajudas bíblicas. Temos contato com eles através de grupos de oração pela rede social, em horários diferenciados, e busco, na medida do possível, atender a todos quando bem de saúde. E louvo a Deus também que nesse período de grande luta contra as enfermidades, eles não deixaram também de marcar sua presença através de mensagens e através de visitas presentes mesmo aqui na Casa Pastoral. Casa Pastoral essa que foi feita também no mesmo período do Tempo Central, dispõe aqui de 4 quartos, também um espaço da casa é de 8 por 20, e Deus nos proveu de muitas coisas maravilhosas, de conhecimento e de grandes experiências marcantes, marcantes mesmo, em todos os sentidos. Curas, milagres, libertações, maravilhas, coisas que aos homens é inexplicável, mas para Deus tudo é possível. Glória ao nome do Senhor. E fico fixado em esse versículo que acabei de ler para vocês no início, justamente o que me comove, o que me move, de todo o meu coração, é saber que quanto mais trabalhamos de forma abundante para o Senhor, o nosso trabalho, ele jamais será em vão. Ele jamais vai parar, porque trabalhamos para Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoe-me se me esqueci de algum nome aqui nessa transmissão. Eu não anotei nada, fizemos aqui
a queima-roupa, né? Eu estava um pouco delicado. E quando recuperei um pouquinho, eu disse, vamos fazer para não passar em branco a nossa comemoração de 8 anos. Já tivemos 2 aniversários de nossas filiais que não podemos comemorar devido à quarentena. E estamos nos aproximando do aniversário do Ministério também, que completa hoje, mas a gente comemora na primeira semana de agosto, ou melhor, na segunda semana de agosto. E pelo andar da carruagem, nós não vamos também fazer os nossos cultos de aniversário do ministério. Mas acredito muito, em nome de Jesus, que isso tudo vai passar e que nós vamos vencer, né? Fico muito contente por Deus nos ter agraciado com esses 8 anos. Hoje, nós temos aí um corpo ministerial formado aí com pelo menos 10 cooperadores, né? E temos também irmãos e irmãs, diáconos e diaconisas, que são responsáveis pelo círculo de oração. Nas avançadas, nós temos o pastor Davi Silva, que também é do Brasil e veio para cá para nos ajudar. Temos o pastor Julian Zelaya, que se encontra enfermo e peço oração por ele nesse momento também, né? Se encontra com uma forte gripe, esperando que não seja esse vírus maldito que tem causado tanta tristeza e transtorno no mundo inteiro. E vamos avançando com a graça e a misericórdia de Deus. Vamos avançando para que o reino de Deus venha se expandir muito mais, nisso que ainda falta que nós viemos a fazer para Deus. Essa é a verdade. O desejo é crescer, é avançar, é ter o favor de Deus e seguir nessa peleja de sofrimento, de angústia, de lutas, de tribulações, de provas, mas de uma profunda convicção de vitória, sempre, de grandes vitórias, né? E louvo a Deus também pela chegada do irmão Anderson e sua esposa, que vieram também para nos auxiliar. E, bom, está nas mãos de Deus todas as coisas, está nas mãos de Deus tudo o que nós estamos planejando. E digo a você, meu irmão e minha irmã, que se encontra no campo missionário, acredite, confie, Deus é fiel. Eu olho para toda essa estrutura construída em Bolívia e digo, quem sou eu? Ninguém. Só Deus para fazer tudo isso. Só Deus para prover tudo. De pessoas que passavam aqui em frente e doavam cimento, de situações extraordinárias de providência de Deus. Sempre conto a do caminhão que dobrou lá na esquina, longe daqui uns 150 metros, 100 metros, 150 creio. E era final de tarde quando eu suspirei e disse, poderia esse caminhão vir para cá e deixar 10 bolsas de cimento para nós. E aquele caminhão veio. E quando chegou bem perto, em frente à porta da igreja, o motorista disse, aqui é a igreja, eu disse, é aqui. E ele disse, tem 10 bolsas, 10 sacos de cimento para vocês aqui. Ora, eu não sei como os irmãos veem isso, mas eu chamo isso de milagre. Providências de Deus, providência do Senhor. Do teto do templo central, que nós não gastamos um centavo para colocar. Compramos as telhas galvanizadas e um grupo de pessoas lá de San Julián, a 300 quilômetros daqui de Uara, veio porque o irmão do Damian, que congrega conosco, disse, pastor, eu quero dar minha contribuição para a igreja. Minha contribuição é colocar o teto da igreja. Eu só preciso de comida para os meus trabalhadores. E eles fizeram tudo isso, era um valor altíssimo, e eles fizeram de graça. De graça. Só Deus para recompensar, só Deus para prover todas essas coisas. O teto de barreiras, o teto de barrial, foram providências de Deus para que tivéssemos as igrejas cobertas. Seria pouco tempo, né?
E tenho certeza que todo esse êxito que nós alcançamos aqui tem a sua parcela de contribuição, de intercessão. Aquele Deus abençoe que você me deu foi carregado de poder, foi carregado de providências. Quando você disse, missionário, Deus te abençoe. Eu não tenho um centavo para lhe mandar, mas eu peço que Deus te abençoe. Ali a porta se abriu e nós começamos a contemplar o mover de Deus. Ter todas essas coisas que alcançamos aqui em Bolívia em 8 anos é milagre. É milagre. Quando você chega aqui e olha a magnitude das construções, e muitos me perguntaram como foi possível, e a única resposta que saiu da minha boca foi milagre. Deus é um Deus de milagres. E onde não há, no meio do deserto, Ele provê o necessário. Onde não há fontes de água, Ele faz sair água da rocha. Onde há barreiras, seja ela de muros ou de água, Ele abre, derruba. Se não há supermercado, não há mercearia, Ele faz chover pão do céu. Ele é Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é a fonte de água da vida. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso, todo trabalho que nós fazemos nele não será em vão nunca. E será sempre recompensado. Deus vos abençoe. Comemoremos juntos, ainda que distanciados, no corpo, mas presentes no espírito. Comemoremos juntos esses 8 anos. Justamente nessa data nós chegamos aqui em Bolívia. 8 anos de aprendizado. Eu estou 8 anos, não digo que eu sei de tudo de obra missionária. Não sei. Mas eu posso dizer de todo o meu coração que sou um eterno aprendiz. Eu tenho aprendido muito com Deus e quero continuar sendo um aluno. Não me julgo experto em missões, não me julgo conhecedor dos pormenores da obra missionária, mas considero que tenho aprendido muito, mas não o suficiente. Muito. Mas quero aprender mais ainda com meu Deus, com o meu Senhor, seja em Bolívia, seja em qualquer outro lugar, eu estarei sempre aos pés do meu Jesus para pedir a sua direção, a sua orientação e entender que o versículo que nós devemos dizer nesse momento é: posso tudo em Cristo que me fortalece. Obrigado, Jesus. Amém.